Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. No programa de hoje vamos conversar com o tesoureiro da FUBRA, Fabrício Murini. Bom dia, seu Fabrício. Bom dia, Elpidio. Bom dia a todos os nossos ouvintes, de modo especial aos nossos associados. Cabe lembrar que hoje estaremos tratando nesse programa o pagamento dos auxílios aos produtores atingidos por granizo nessa safra 24-25. No dia 25 de fevereiro, terça-feira, iniciam os pagamentos aos associados que tiveram as lavouras atingidas por granizo nesta safra de tabaco 2024-2025. Exatamente, ele pediu na próxima terça-feira, dia 25, estaremos iniciando os pagamentos dos auxílios danos lavouras. E o valor desse primeiro pagamento nessa semana será aí de mais de 72 milhões. Também cabe lembrar aí aos nossos associados que os auxílios danos estufas, também os auxílios funerais são pagos no decorrente do ano conforme ocorre o sinistro. A exemplo, danos estufas já foram pagos mais de 16 milhões e auxílio funeral aos nossos associados e também aos cônjuges mais de 9 milhões. Então, totalizando aí na próxima semana, na próxima terça-feira, os valores ultrapassam os 97 milhões no início dos pagamentos aos auxílios aos nossos associados. Qual o fator levado em conta para a preferência da ordem destes pagamentos? Sempre na primeira semana, inicialmente, o valor é mais expressivo, eu pedi, porque são pagos todas as inscrições dos associados que fizeram o pagamento à vista e também aqueles que já comercializaram parte da sua safra, que fizeram através da sua empresa e já quitaram a ordem de pagamento, pois quem faz através da empresa no sistema integrado, ele faz apenas a inscrição. No momento que ele paga a ordem de pagamento, ele entra na fila para ser aí receber o seu auxílio, aqueles sim, de fato, que foram atingidos pelo granizo nessa safra 24-25. Já se sabe qual o valor dos auxílios por granizo que serão pagos nesta safra? Até o presente momento, né, nós apuramos aí praticamente 93% das lavouras colhidas, temos ainda 7% que estão aí a campo, e esses que estão a campo, 7%, eles permanecem correndo risco. Então nós tivemos aí apurados números até o presente momento de 167.483.196 reais nessa safra. Muitas diferenças para os pagamentos realizados na safra passada? Safra passada, ele pediu a safra 23-24 em decorrência do El Niño, e não só por isso também, foi uma safra que a gente aí apurou no histórico nosso da FUBRA, onde os índices foram bastante expressivos, proporcionalmente às inscrições. Na safra passada nós passamos, só em auxílios, danos granizo lavoura, mais de 215 milhões. Então a safra foi, proporcionalmente, foi uma das mais elevadas em números de atingidos. Essa safra a gente apurou que está dentro de uma safra normal em números de atingidos. Claro que a gente também sempre busca amparar os nossos associados, mas sempre torce para que eles façam uma boa colheita e não precisam usar desses auxílios. Mas quando acontece esses danos, nós estamos aí, a nossa FUBRA tem feito, e é para isso que tem atender da melhor forma os nossos associados. E qual o número de associados atingidos? Nós pegamos aí a proporção por estado, Elpidio, até para ter aí também um parecer para esses números, tendo em vista que os nossos associados estão aí presentes nos 3 estados do Sul. Então no Rio Grande do Sul nós tivemos 9.016 produtores, enfim, propriedades atingidas, Santa Catarina 3.265 e no Paraná 5.337, totalizando então nos 3 estados, até o presente momento, 17.618 lavouras atingidas. Em comparativo à safra passada, o qual a gente já comentou inicialmente aí, que foi uma safra que teve aí os índices proporcionalmente mais expressivos de todo o históricos que a gente tem aí no decorrer dos auxílios, foram mais de 36 mil lavouras atingidas. Então esse ano a gente está mais dentro de uma normalidade. Quais as regiões mais atingidas pelo granizo? Nós temos aí em destaque as lavouras mais atingidas, Ibituva e Irati no Paraná,
5.139 lavouras atingidas, mas também vale levar em consideração que é onde temos o maior número de associados nessa região de Imbituva e Irati. Na sequência tivemos aí a região sul, Camaquã, São Lourenço e Canguçu, totalizando 4.664 atingidos, e também aqui a região Santa Cruz e Venâncio Aires com 3.096 atingidos. Então foram as regiões que sofreram mais severamente o dano do granizo nessa safra. E ainda corre-se o risco de ter lavouras atingidas por granizo. Como está o percentual da colheita? Temos também apurado os números dos percentuais de colheita nos 3 estados, estamos aí com 93% de lavouras colhidas, e esses 7% que estão ainda a campo, eles também permanecem correndo esse risco, sim. E vimos aí nas últimas semanas aí o calor intenso que muitas vezes provoca granizo, e se é numa região onde tem ainda lavouras a ser colhidas, eles correm esse risco sim de serem atingidos por granizo. Com a colheita aproximando-se do final, como está a comercialização? O produtor está satisfeito? Nós estamos aí em tratativa, né, Alpide? Vale destacar desde o mês de dezembro, nas negociações, que também dá um pouco mais de garantia aos nossos associados, e evoluímos aí, conseguimos assinar o protocolo com a empresa BAT e JTI, mas a comercialização ainda temos observando que ela está, principalmente no Rio Grande do Sul, um pouco aquém em relação a anos anteriores. Um pouco também isso em decorrência da nova legislação, que faz com que as empresas são obrigadas a fazer a classificação na propriedade dos produtores, mas também os produtores aí esperando as definições de algumas empresas que eles são integrados, que ainda não tomaram as decisões, não evoluíram nas negociações, e também ainda não comunicaram os seus associados, enfim, os seus integrados do percentual de tabela. Isso também influencia um pouco a decisão dos produtores fazer a comercialização. Já em Santa Catarina e Paraná, a gente observa aí uma comercialização mais dentro da normalidade. Como se comportou o clima na safra 2024-2025? Já se tem informações sobre qualidade e produtividade? Nós tivemos aí a nossa estimativa apresentada aí em novembro. Eu pedi, após isso a gente também vem acompanhando também a perspectiva de produtividade. Ela é elevada em relação à safra passada, porque safra passada teve um índice de quebra bem significativo, e nesta safra a gente também apontava algumas possibilidades e vimos aí, e permanece ainda dentro de uma normalidade, considerando os 3 estados do sul. Mas observamos também a região sul, que sofreu nesta safra um pouco além das demais, inicialmente pelo inverno que estendeu, o frio lá, entrando primavera dentro, e posteriormente também a estiagem, que foi um pouco mais severa na região sul, onde os produtores tiveram uma dificuldade maior na produtividade. Já aí no Paraná também, algum momento teve um pouco mais de chuva, mas não impactou tão significativo quanto a região sul. Então nós consideramos ainda uma safra dentro da normalidade. Acreditamos aí que a estimativa feita pela FUBRA lá em novembro, ela deve se confirmar, ficar muito próximo a esses números, e aí esperamos aí que os produtores possam ter uma boa comercialização dentro do volume produtivo um pouco mais expressivo em relação à safra passada. Qualidade e produtividade já foram apurados? A produtividade a gente está observando inicialmente dentro do parâmetro da nossa estimativa. A questão da qualidade também, a grande maioria das regiões conseguiu aí produzir qualidade, exceto como já teve dificuldade na produção a região sul. Então a gente está observando aí que a safra e a expectativa, e aí esperamos aí que as empresas reconhecem esse esforço dos nossos produtores, dos nossos associados, para que possa ocorrer uma boa comercialização dentro de uma classificação que possa trazer aí uma rentabilidade aos nossos produtores. Apenas 2 empresas ajustaram o protocolo? Intensamente, há 4 anos já vemos fazendo a variação do custo de produção em conjunto com as empresas, mas infelizmente muitas das empresas, quando chegam na hora do fechamento, elas concordam, e na hora de fazer aí a negociação elas ficam acompanhando e esperando as decisões de mercado. Não é isso que o sistema integrado rege, e por isso a gente aí evoluiu com apenas 2 empresas, as demais aí com as propostas que não atendiam
Algumas atendiam sim a variação do custo, mas não atendiam a defasagem que anos anteriores deixaram de incluir na variação do custo. Então, por isso que não evoluiu. Ainda estamos aí aguardando o posicionamento de algumas empresas e certamente a partir aí, provavelmente da próxima semana, possamos estar aí reunindo a nossa CADEC certamente para tomar um posicionamento em referência a essas empresas que não chegaram a um acordo de protocolo. Mas vale enfatizar que safras passadas a gente evoluiu apenas com uma empresa, e nessa safra então evoluímos com 2 empresas, que é a BAT e a JTI, chegando com uma tabela fortalecida para garantir essa rentabilidade aos nossos produtores. E o custo de produção varia de acordo com a indústria e de acordo com a representação dos produtores. Ela está completamente diferente uma da outra? Observamos alguns fatores que impactaram mais positivamente ou menos positivamente na variação do custo. Observamos aí a variação que tem um peso bastante significativo, que é a mão de obra. Ela praticamente não variou entre as empresas, pois aonde a mão de obra está um pouco mais valorizada, todas as empresas praticamente também estão nessas regiões. E observamos o que impactou de fato nessa safra foi a questão do pacote agrícola, dos insumos agrícolas, mais especificamente aos adubos de base de cobertura, que vieram de uma safra elevada, e nesta safra algumas empresas conseguiram fazer uma boa aquisição e repassar aí com valor a quem muitas vezes em comparativo à safra passada. Então esse teve um fator que influenciou a diferença. Tivemos empresas com 6% de variação, 6 e um pouco mais de 6, empresas com 11%, ficando numa média de 8,5% a variação média do custo entre as empresas. E a respeito da classificação na propriedade, como funcionou até agora? Estamos observando as empresas, algumas adotaram alguns modelos e de fazer aí um agrupamento de classes, garantindo aí uma média baseado na comercializações histórica dos associados, e a gente sente que inicialmente aí os produtores estão recebendo aí o classificador, enfim, o designado pela empresa para fazer essa pré-classificação lá na empresa, lá na propriedade, e muitas vezes quando chega na esteira da empresa, dependendo da qualidade, pode evoluir. Então são modelos e a gente está observando e aprendendo com esse novo modelo, e a gente sempre ressalta que é a oportunidade muitas vezes do produtor fazer aí a negociação de classe na sua propriedade, fazendo com que possa estar sendo valorizado e tendo aí uma rentabilidade mais favorável a partir desta classificação na propriedade, não correndo risco muitas vezes, que nem safras anteriores, de chegar na esteira, não haver o acordo e ele precisar arcar com as custas de transporte novamente para a sua propriedade. Obrigado, Fabrício, pelas informações importantes para os nossos associados. Um bom dia e uma boa semana. Bom dia e uma boa semana a todos. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil.